Muitas pessoas passam anos acreditando que estão no controle de suas vidas, mas na verdade estão apenas reagindo. Reagem às contas, ao humor dos outros, às notícias, às opiniões e chamam isso de viver. Bob Proctor explica que a maioria vive como se estivesse num barco à deriva, sendo levado pela maré dos acontecimentos sem perceber que há um leme ali, bem nas próprias mãos. O problema é que quase ninguém se lembra de usá-lo. Desde cedo, somos programados para obedecer regras, horários e padrões, até o ponto em que esquecemos que temos o poder de escolher o rumo. Reassumir o controle da vida começa com um ato simples e profundo: reconhecer que você tem escolha. Pode parecer óbvio, mas não é. Quase ninguém acredita de verdade nisso. O primeiro passo para reconquistar esse poder é se observar com honestidade brutal. Bob dizia: você não pode mudar o que não reconhece. Então pergunte-se: o que controla meus dias hoje? Meus medos? Meu trabalho? O que as pessoas vão pensar? Ou a visão que tenho para mim? Quando você se permite encarar essas respostas, algo dentro de você desperta. É como acender a luz num quarto onde você vivia tropeçando. O controle começa no instante em que você decide parar de culpar o mundo e olhar para dentro. Não é um processo externo, é um reposicionamento interno. É sair do papel de passageiro e assumir o volante da própria mente. E quando isso acontece, quando você realmente entende que não é vítima das circunstâncias, o universo parece começar a te ouvir de um modo diferente. Assumir o controle da própria vida não significa dominar tudo ao redor, significa dominar a si mesmo. Bob Proctor sempre reforça que o verdadeiro poder está em controlar a resposta e não o evento. A vida vai te desafiar, vai te empurrar, vai te testar, mas o que realmente define o seu destino é como você reage. O problema é que, sem perceber, muitas pessoas se tornaram reativas por hábito. Quando algo dá errado, elas se irritam. Quando algo falha, se desmotivam. Quando algo as contraria, se paralisam. Isso não é controle, é dependência emocional do ambiente. O primeiro sinal de que você está retomando o controle é quando deixa de reagir automaticamente e passa a escolher conscientemente a resposta. E isso não se aprende num dia, mas começa num instante. O instante em que você decide observar seus próprios pensamentos antes de agir. Bob costuma dizer que nós vivemos de fora para dentro, quando deveríamos viver de dentro para fora. Essa frase resume toda a filosofia da autotransformação. As circunstâncias externas são apenas reflexos do que acontece internamente. Se sua mente está em caos, o mundo parecerá caótico. Se você estiver centrado, o mundo parecerá cooperar. O controle, portanto, não se conquista por força, mas por alinhamento interno. Não é lutar contra a corrente, é mudar a direção do barco dentro da sua própria mente. E é nesse ponto que muitas pessoas erram. Acreditam que precisam mudar o emprego, o parceiro, o país, quando na verdade o que precisa mudar é a frequência vibracional da própria consciência. É quando você muda o seu interior que o mundo começa a se reorganizar ao seu redor, como se ele estivesse o tempo todo esperando você se posicionar no comando. A mente humana funciona como um poderoso sistema de programação. E como todo sistema, ela executa o que foi gravado. Bob Proctor ensina que a maioria das pessoas não vive por escolha, mas por condicionamento. Aquilo que você pensa, sente e faz repetidamente se torna um padrão subconsciente, um piloto automático que governa suas decisões sem que você perceba. É por isso que, mesmo quando alguém decide mudar de vida, muitas vezes acaba voltando aos velhos hábitos. O subconsciente ainda está operando com o programa antigo. Reassumir o controle, portanto, exige mais do que vontade. Exige reprogramação mental. E essa reprogramação começa com duas ferramentas poderosas: repetição e emoção. Tudo o que é repetido emoção é gravado profundamente no subconsciente. É por isso que Bob dizia: a mudança não acontece quando você quer, acontece quando você se compromete emocionalmente
com a nova ideia. Mudar a vibração interna é, antes de tudo, mudar o que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Se dentro de você ainda existe a crença de que a vida é difícil, dinheiro é escasso ou não nasci para isso, então é exatamente isso que o seu subconsciente vai se encarregar de confirmar. O universo, como Proctor, ensina, responde à sua vibração, não às suas palavras. Você pode dizer que quer sucesso, mas se vibra dúvida, o que vai atrair são circunstâncias que te provam que você não está pronto. Então, para reassumir o controle, é preciso alinhar o sentimento à intenção, deixar que o desejo seja sustentado pela fé e não pelo medo. Quando essa mudança acontece, as ações se tornam naturais, as oportunidades aparecem com mais frequência e, acima de tudo, você para de lutar contra a própria vida. O controle real nasce quando há coerência entre o que você pensa, sente e faz. Reassumir o controle da vida também envolve entender o poder das imagens mentais. Bob Proctor explica que tudo o que existe foi antes imaginado e que a mente humana cria por meio de imagens, não por palavras. Quando você se vê fracassando, preocupado ou limitado, está emitindo um sinal vibracional de escassez. Mas quando visualiza com emoção e clareza o que deseja, como se já fosse real, você começa a atrair as circunstâncias e ideias necessárias para manifestar isso. O segredo é a clareza da visão. A maioria das pessoas quer algo melhor, mas não sabe o que é esse melhor. E como o universo responde à precisão da vibração, uma mente confusa atrai resultados confusos. Ter clareza é como ajustar o foco de uma lente. Quanto mais nítida for a imagem interna, mais facilmente a realidade externa se alinha. Outra armadilha comum é acreditar que controlar a vida é controlar o tempo, as pessoas ou os resultados. Na verdade, o controle se manifesta quando você deixa de precisar controlar tudo. É paradoxal, mas real. Bob ensina que, quanto mais você tenta forçar, mais resistência cria. Isso acontece porque o esforço ansioso transmite uma frequência de falta, e o universo entende isso como não tenho. O verdadeiro domínio é calmo, silencioso, confiante. É quando você age com propósito, mas sem desespero. Trabalha com disciplina, mas sem medo. Essa serenidade é o sinal mais claro de que você, não porque controla o mundo, mas porque aprendeu a controlar a si mesmo. E nesse estado, as coisas parecem fluir naturalmente, não porque ficaram fáceis, mas porque você deixou de criar resistência. Um dos pontos mais poderosos dos ensinamentos de Bob Proctor é que você não pode mudar o que não reconhece. E é por isso que o primeiro passo para reassumir o controle da sua vida é se observar sem julgamento. Ao invés de se culpar pelos erros ou resistir às emoções negativas, comece a olhá-las como sinais do que precisa ser ajustado dentro de você. Bob sempre dizia: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Quando você observa seus pensamentos e sentimentos com consciência, sem se identificar com eles, algo muda profundamente. Você percebe que não é a emoção, mas quem a sente. Esse distanciamento consciente é o que te devolve o poder. É o momento em que você sai da posição de vítima e assume o papel de criador. Mas assumir o controle não é um ato isolado, é um hábito diário. E segundo Bob, disciplina e persistência são as chaves para manter esse novo estado mental. Controlar a mente é como treinar um músculo, exige constância. É necessário alimentar-se de pensamentos que sustentem sua visão, cercar-se de pessoas que vibram na mesma frequência e evitar o que te puxa para baixo. Um dos maiores erros das pessoas é tentar mudar por um dia e desistir ao primeiro sinal de dificuldade. A mente leva tempo para se realinhar. Por isso, Bob insistia tanto na repetição. Ela não é apenas uma técnica, é o caminho pelo qual o subconsciente aprende. Repetir o certo até que se torne natural é a base para toda transformação real. Reassumir o controle da vida também é um exercício de escolha consciente. Bob Proctor dizia que o poder de escolher é o maior dom que o ser humano recebeu, e a maioria
das pessoas simplesmente o ignora. Elas reagem, mas não escolhem. Vivem no piloto automático, reproduzindo padrões familiares, emocionais e sociais sem perceber. O problema é que, quando você não escolhe, alguém ou algo escolhe por você. A vida, o ambiente e as circunstâncias tomam o comando. Recuperar o controle começa quando você decide pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. E essa decisão precisa ser firme, não emocional. Bob ensinava que a decisão verdadeira corta possibilidades alternativas. Em outras palavras, não há plano B, há comprometimento. Quando a decisão é real, o universo se reorganiza para sustentá-la. Muitos acreditam que o controle vem de ter tudo planejado, mas o verdadeiro controle nasce de confiar no processo. A fé, não no sentido religioso, mas vibracional, é o alicerce da estabilidade interior. Aquele que confia no que deseja não precisa provar, justificar ou forçar nada. Ele apenas sabe. E esse saber muda a frequência de tudo ao seu redor. Bob costumava explicar que o universo não responde ao que você quer, mas ao que você acredita. Por isso, a autoconfiança é a base da autocriação. Quando você acredita que merece, começa a se comportar como quem merece, e esse comportamento envia um sinal de abundância. É assim que o controle volta às suas mãos, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a maneira de se relacionar com ele. Quando você começa a agir a partir dessa nova consciência, algo curioso acontece. As mesmas situações que antes te tiravam do eixo passam a perder o poder sobre você. Bob Proctor chamava isso de maturidade emocional vibracional. Significa que você deixa de ser reativo e passa a responder. Antes, um comentário negativo te desestabilizava. Agora, você observa e escolhe o que fazer com aquilo. Antes, uma dificuldade financeira te colocava em desespero. Agora, você analisa, busca alternativas e mantém a calma. Esse é o verdadeiro controle. O mundo externo continua o mesmo. Os desafios não desaparecem, mas a sua frequência mudou. E por estar vibrando em uma energia mais alta, as respostas e oportunidades certas começam a aparecer quase naturalmente. Bob explicava que a mente subconsciente é como um solo fértil. Ela não julga o que você planta, apenas devolve o que recebe. Se você semeia dúvida, colherá instabilidade. Se planta fé e propósito, colherá resultados alinhados com isso. Reassumir o controle, portanto, é cuidar desse terreno todos os dias. É observar o que está sendo plantado nos seus pensamentos e emoções. É eliminar as sementes de medo, ressentimento ou autossabotagem antes que cresçam. E, principalmente, é alimentar o solo com ideias elevadas. É por isso que Bob sempre recomendava começar o dia com afirmações positivas, leituras inspiradoras e um propósito definido. O modo como você inicia o seu dia determina o tipo de energia que carregará até o fim dele. E com o tempo, isso molda toda a sua realidade. Outra lição essencial é entender que o controle não significa rigidez, mas consciência. Muitas pessoas confundem ter o controle da própria vida com querer dominar cada detalhe do caminho. Bob Proctor explicava que isso é apenas mais uma forma de medo disfarçado. Medo de perder, de falhar, de não ser suficiente. Mas o verdadeiro controle vem da flexibilidade, da capacidade de adaptar-se sem perder o centro. É o equilíbrio entre agir e permitir. Ele costumava dizer que o universo adora pessoas decididas, mas recompensa aquelas que também confiam. Ou seja, faça o que deve ser feito, mas sem ansiedade pelo resultado. Controle é manter a direção, não o destino. Você aprende a viver assim. A vida começa a cooperar com você. As coisas fluem com mais leveza, as oportunidades aparecem com sincronia e até os desafios parecem ter um propósito oculto. Bob enfatizava que nada é coincidência. Tudo é reflexo da vibração que você emite. Quando a mente está em harmonia, o mundo externo responde com harmonia.
Quando está em conflito, o mundo reflete caos. Então, reassumir o controle não é manipular a realidade, mas alinhar-se a ela. É por isso que ele dizia: você não atrai o que quer, mas o que é. E ser alguém centrado, confiante e consciente é o maior ato de poder que você pode exercer. Reassumir o controle também exige que você se desapegue da identidade antiga. Bob Proctor sempre reforçava que não há transformação verdadeira sem deixar algo para trás. O problema é que, muitas vezes, as pessoas querem mudar de vida, mas continuar sendo quem sempre foram. Querem abundância, mas continuam com pensamentos de escassez. Querem liberdade, mas permanecem presas a hábitos e crenças limitantes. Ele dizia que é impossível criar uma nova realidade com a mesma mentalidade que criou os problemas anteriores. Por isso, parte do processo de recuperar o controle está em soltar. Soltar o passado, a culpa, as justificativas e até o medo de se destacar. O crescimento exige espaço, e só há espaço quando o velho se vai. E esse desapego não acontece de um dia para o outro. É um treino diário de observação e escolha. Bob explicava que a mente é uma máquina programável e que o segredo está em reprogramar-se para o sucesso. Isso significa substituir velhos padrões por novos, através da repetição consciente. É por isso que ele insistia tanto em estudar, ler, ouvir áudios e cercar-se de boas influências todos os dias. A repetição cria familiaridade e a familiaridade cria crença. Quando a nova imagem de si mesmo se torna mais forte do que a antiga, a mudança se consolida. É nesse ponto que você percebe: o controle nunca esteve fora de você, apenas estava adormecido, esperando para ser reconquistado. Quando finalmente entende isso, você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. Reassumir o controle não é endurecer, é despertar. É reconhecer que tudo o que você busca já existe dentro de você, esperando uma decisão firme para se manifestar. Bob Proctor sempre dizia que o mundo externo é um espelho perfeito do mundo interno. Então, se você quer ver paz, seja paz. Se quer ver prosperidade, pense com prosperidade. Se quer ver, pratique o amor. Não há segredo maior que esse. Tudo começa e termina na mente. E quando você domina a própria mente, não há obstáculo capaz de se manter em pé por muito tempo. Para quem deseja aprofundar esse aprendizado, duas leituras que complementam perfeitamente esse tema são O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, e O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Ambos expandem a compreensão de como nossos pensamentos criam a realidade e ensinam como viver em presença e consciência. Lembre-se, a vida sempre responde à energia que você emite. O controle que você tanto busca não é sobre o mundo, é sobre você. E quando esse controle desperta, o impossível se torna apenas uma questão de tempo.